palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, está escrito: porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Não existe um cristão, um seguidor do Senhor Jesus Cristo, que por si só ele seja forte e capacitado. Todos nós dependemos de modo exclusivo da força do Senhor Jesus Cristo que há em nós. E essa força nos faz ir além do que as nossas próprias capacidades humanas. Essa força de Cristo em nossas vidas nos capacita, nos dá condição de ir além daquilo que podemos imaginar. Não precisamos ser teólogos, pessoas formadas, concursadas, para entender e compreender o que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. Fomos chamados, fomos resgatados, recebemos o manifesto do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, para que possamos, de modo exclusivo, pregar o Evangelho de Cristo Jesus para toda a humanidade. Ser cristão vai além do que simplesmente você frequentar um templo religioso, você pertencer a uma instituição religiosa, você ser dizimista, ofertante, fazer seus sacrifícios, pagar as suas promessas, as suas penitências, dar esmola. Ser cristão representa a morte do homem, representa a morte do nosso eu, para que o poder de Cristo Jesus ele possa habitar em nós, ele possa fazer morada e estadia dentro de nós, para que assim, através do seu Espírito Santo, através da preparação que recebemos do próprio Deus, possamos ter condições, possamos ter capacidade de pregar, de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Não podemos de maneira alguma, não podemos de forma alguma viver uma vida leviana, viver dentro de uma instituição religiosa com o nosso paganismo e não ter a ousadia, a coragem na qual recebemos do poder que emanja de Cristo Jesus para pregar o Evangelho, para dizer as boas novas, para dizer que somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Quantos cristãos que têm vivido de forma religiosa, pagã, porque tem anos de conversão, entre aspas, muitos anos que frequentam um templo religioso cristão, mas nunca teve a coragem, a ousadia de pregar o Evangelho, na qual é nossa responsabilidade. Uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, nós somos crucificados com Ele para que, através da nossa fraqueza, possamos receber o poder de Cristo. Porque no momento em que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, já não temos mais forças
em nós mesmos, já não temos mais capacidade em nós mesmos de pregar, de anunciar, de vivenciar algo que a gente queira. Agora somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Se para os religiosos, para os ateus, a crucificação do Senhor Jesus Cristo é um sinal de fraqueza, é um sinal de que Ele não é Deus, agora para conosco sucede de tal modo. Somos fracos porque não vamos usar as nossas capacidades humanas, não vamos usar mais a força humana para pregar, para anunciar, para dizer aquilo que a humanidade espera de nós, mas vamos esperar o direcionamento do Espírito Santo para que possamos verdadeiramente pregar e anunciar aquilo que de fato seja interessante, não mais para nós, mas para o Senhor Jesus Cristo, para o Evangelho de Cristo Jesus. E nesse ponto é que a humanidade nos considera fracos, porque a gente não vai reagir como ele espera que nós iríamos reagir, mas prostraríamos os nossos joelhos e clamaremos ao Senhor para que tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas, para que elas possam receber a luz que um dia iluminou o nosso caminho, brilhou na estrada da nossa vida, fazendo com que a gente pudesse encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. A nossa briga hoje, ela não se dá na questão física, mas espiritual. Então, as coisas que sucedem conosco como cristão, ela está baseada não por causa da materialidade humana, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. E como os fracos em Cristo Jesus, não devemos reagir com violência, a violência que recebemos, ou seja, não devemos repelir a violência na qual estamos recebendo, mas antes devemos absorver essa violência e devolvê-la em forma de amor, em forma de perdão, de compreensão. Porque se assim não agirmos, se assim não atuarmos, de nada faz sentido para nós dizer que somos cristãos. De nada faz sentido se tornar religioso, congregacional e não cumprir, não ter o caráter de Cristo Jesus nas nossas vidas. Pois o caráter de Cristo em nós é que nos diferencia, é que nos faz diferente, é que nos muda, que nos transforma. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas não compreendem isso. Elas não estão habituadas, elas não estão capacitadas, elas não compreendem essas maneiras. Então, precisamos sim, de fato, agir e atuar de modo diferente daquilo que a humanidade espera de nós, que ele espera que façamos. A nossa vida agora ela tem que ser baseada no caráter de Cristo, ou seja, a força que há em nós, ela é agora em Cristo e não mais naquilo que outrora fazíamos quando estávamos no mundo.
A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 22, está escrito: Pilatos disse-lhes: o que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram: sejam crucificados. O mundo hoje quer ver a nossa crucificação. A humanidade que não crer no Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, como Yahvé, fará de tudo para ver nós negar o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu nunca vou negar o Senhor Jesus Cristo. Talvez com as suas palavras, com a sua boca, você não negue o Senhor Jesus Cristo. Mas e com seus atos? Aquele seu colega de serviço que te prejudica dentro da empresa, qual que é a sua vontade? Qual seria o seu desejo, a sua reação para com ele? Agora pensa, qual que seria a reação do Senhor Jesus Cristo para com essa pessoa? Da mesma forma se dá com aquele seu vizinho que muitas das vezes prejudica você com som alto, jogando coisas no seu telhado, colocando lixo na sua porta, te difamando. Porém, qual que é a sua postura? Qual que é o seu caráter? Qual que é a sua reação? O que você faria com essa pessoa? Agora pensa o que o Senhor Jesus Cristo faria com essa pessoa. Tenho certeza que se compararmos o desejo que nós temos para com essa pessoa e o desejo e aquilo que o Senhor Jesus Cristo faria, é algo totalmente diferente. Se eles querem nos crucificar, se eles querem nos difamar, que faça. O importante para nós não é aquilo que possamos conquistar neste mundo, mas aquilo que há de ser nos dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, o que você espera receber? O que você espera ganhar em troca disto? Como homem? Nada. Porém, em Cristo Jesus, quando a gente liberamos perdão, quando a gente usamos da paciência, da tranquilidade para com esse nosso irmão, a nossa postura, o nosso caráter diante do Senhor Jesus Cristo, ele está sendo moldado. A gente está mostrando para essa pessoa que agora a gente não age, a gente não atua, não pensa mais como simplesmente um ser humano, mas agora a gente temos em nós o caráter do Deus único, do Deus verdadeiro. Então não espere que o mundo vai lhe fazer algo que te agrade, porque se o mundo te agradar, é porque você está corrompido, você já não é mais a pessoa que o Senhor Jesus Cristo espera de você. Você perdeu o caráter de Cristo na sua vida. Todavia, quando você é perseguido, quando você é maltratado, quando você é ofendido, o Senhor Jesus Cristo, ele está habitando em você e espera que o seu caráter, a sua postura, a sua decisão seja aquela que ele tomaria, seja aquela que o Senhor Jesus Cristo faria. Então que sejamos como o diácono Estevão, que mesmo sendo apedrejado, liberou perdão para aquelas vidas que estavam lhe agredindo.
e não agindo com a mesma violência que o apóstolo Pedro agiu antes mesmo de receber na sua vida o Espírito Santo, quando ele cortou a orelha do soldado do templo chamado Malco. Que possamos ver, que possamos olhar as nossas vidas e comparar com a vida do Senhor Jesus Cristo e ver se de fato estamos vivenciando a vida de Cristo Jesus na nossas vidas, sendo crucificado todos os dias, ou se simplesmente estamos vivendo de forma leviana, à torta e à direita, como diria no popular. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, está escrito: mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Assim somos nós. A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, já não temos mais em nós o nosso caráter, mas agora a nossa vida ela está baseada no caráter de Cristo. Não temos mais reputação. A nossa reputação é aquela que eles deram para o Senhor Jesus Cristo. E assim como o Senhor Jesus Cristo tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, se humilhando perante a Ele, que possamos nós também humilhar perante aos nossos agressores, aos nossos caluniadores, as pessoas que caluniam a nossa pessoa, que falam mal de nós, a fim de que assim demonstramos que estamos sendo obedientes até a morte. E se na época do Senhor Jesus Cristo os romanos usavam a crucificação, que era sinal de maldição, para humilhar as pessoas, e hoje sabemos que a forma que a humanidade tem para crucificar o cristão é através da lacração, é através, de excluir, que sejamos excluídos da sociedade, que sejamos excluídos do meio dessas pessoas, mas que possamos estar no meio do Senhor Jesus Cristo, fiel à sua palavra, obediente ao seu querer, à sua vontade, a fim de que assim o Senhor Jesus Cristo seja engrandecido nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 9, está escrito: porque para isso Cristo morreu e ressuscitou, e tornou-se a viver, para que Ele pudesse ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Ainda que a humanidade tira a nossa vida, não mais a física, mas no sentido de excluir-nos da sociedade, estamos vivos em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele agora é o nosso Deus, Ele agora é o nosso Senhor, e a nossa vida agora está baseada no seu querer, na sua vontade, naquilo que Ele tem, naquilo que Ele deseja, que Ele almeja para nós, e não mais nas nossas próprias vontades, não mais na nossa forma de pensar. Mas como é a forma de pensar da humanidade e qual tem sido a forma de pensar do cristão?
A humanidade pensa nas coisas materiais, naquilo que ela pode alcançar, naquilo que ela pode obter. Todavia, eu como cristão, não posso mais pensar nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, no ganhar, no obter, no conquistar. Eu como cristão agora tenho que estar focado somente numa coisa: em pregar o Evangelho, em anunciar as boas novas, a fim de obter em Cristo Jesus a vida eterna. E deixar que a humanidade em si continue com a sua forma de pensar, continue agindo com a sua mesma maneira, com a sua mesma mentalidade. Agora, se eu estou dentro de uma igreja, de um templo religioso, mas eu estou ali esperando conquistar a minha independência financeira, a minha casa própria, meu carro, e só para isso que eu estou ali, o que me diferencia, o que me faz diferente, o que me torna diferenciado daquelas pessoas que não estão ligadas ao Senhor Jesus Cristo, que não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, enquanto eu estiver ligado a um templo religioso, buscando o meu materialismo, as minhas próprias vontades e desejos, eu nada tenho de diferente de quem está no mundo. Eu nada tenho de diferente daquelas pessoas que não creem, que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então algo tem que ser diferente nas nossas vidas, algo tem que ser diferenciado no nosso viver. Mas o que seria esse algo? Que possamos refletir ao longo desse dia sobre o que de fato, o que nos diferencia daqueles que estão no mundo. Se você ainda tem aquele pensamento abraamismo de poder conquistar tudo, sinto muito de dizer que você é pior do que aquelas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, porque eles, na sua ignorância, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como Deus único e absoluto. Todavia você, com a sua forma de pensar, de agir, você está tentando extorquir o Senhor Jesus Cristo, está achando que o Senhor Jesus Cristo vai fazer algo para te beneficiar, porque você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pensando em mudar de vida no sentido material das coisas, você de fato não se converteu. Você ainda precisa ter um encontro com o Senhor. Você ainda precisa ser crucificado com o Senhor Jesus Cristo e ser ressuscitado pelo poder do Senhor Jesus Cristo para pregar o seu Evangelho, para anunciar as suas boas novas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. No momento em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, como único suficiente Salvador, o Yahvé dos povos antigos, nós renunciamos a nossa própria natureza, nós renunciamos os nossos próprios desejos, a fim de que agora possamos não mais viver conforme a nossa própria natureza, o nosso próprio desejo, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus. Porque o nosso viver agora que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é Cristo.
Ou seja, tudo que se relaciona ao Senhor Jesus Cristo. E o que está relacionado com o Senhor Jesus Cristo? Está resumido, está testemunhado nesses 27 livros que compõem o Novo Testamento, que é fonte de vida para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos agora viver conforme a nossa vontade, mas agora o nosso viver, ele é Cristo. E se formos mortos pela humanidade no sentido de sermos ignorados, de sermos deixados de lado, de ser humilhado, difamado, prejudicado, que possamos entender que Ele não faz isso por causa de nós mesmos, mas por causa da luz divina que habita em nós, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Se Deus aponta para nós, dizendo que, se você não for na igreja, você não está salvo. Se você não parar de tomar a sua cerveja, de tomar a sua cachaça, você não é salvo. Se você não começar a ouvir somente música gospel, você não é salvo. Isso são coisas religiosas de proprietários de igreja colocam para nós, na intenção de que se nós não viver conforme as suas doutrinas, eles vão excluir nós da sua sociedade, eles não vão nos conhecer, eles não vão nos aceitar como um irmão em Cristo Jesus. Então é preciso que a gente faça algo diferenciado, e esse nosso diferenciado é o quê? É morrer para nós e viver para Cristo. Assim demonstramos o caráter de Cristo em nós, assim demonstramos que o Senhor Jesus Cristo está em nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelo injusto, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado no Espírito. Não temos que viver conforme a carne, temos que viver agora conforme o Espírito. Conforme o Espírito Santo que habita em nós, não conforme o fator religioso, mas conforme o desejo do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Porque uma vez que o Senhor Jesus Cristo foi entregue à morte, foi crucificado pelo pecado, pelos nossos pecados, agora também somos colocados à morte, não mais por pecado, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o amor demonstrado por Cristo Jesus para conosco na cruz do Calvário, agora ele tem que ser recíproco por nós. Agora somos crucificados, demonstrando o nosso amor a Cristo Jesus, demonstrando que amamos, que desejamos estar com o Senhor Jesus Cristo, que queremos habitar juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que agora aceitamos ser crucificados por amor a Cristo. E essa crucificação inicia com a renúncia do nosso desejo, com a renúncia das nossas vontades, para que o Senhor Jesus Cristo possa demonstrar que está vivo através de nós, através da nossa vida.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, está escrito: portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. A gente tem que sentir prazer quando a gente reconhece que o nosso vício é maior do que a nossa capacidade, e clamamos ao Senhor para que possa nos libertar daquele vício. E lembre que o vício não é você tomar uma cerveja no final de semana. O vício é tudo aquilo que destrói, que prejudica a sua natureza, que faz mal para a sua saúde, que faz você perder a noção do que é certo, do que é errado, que te leva você a furtar, a roubar, para manter aquele vício, aquela sua necessidade, aquela sua fraqueza. A censura a gente vai ter desde a nossa família aos nossos laços de amizade, passando por colega de trabalho e vizinhos, por causa de Cristo. Necessidade você vai sentir na pele. Não pensa porque você agora aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador que você não vai ter necessidade. Antes, pelo contrário, é agora que você vai passar por dificuldade, é agora que você vai passar por necessidade. Talvez você tinha um bom emprego, ou tenha um bom emprego, mas aí, a partir do momento que você deixou bem claro que o Senhor Jesus Cristo é o Deus da sua vida, você perdeu aquele emprego, perdeu a casa, perdeu amigo, familiar, todo mundo foi te abandonando. Mas o que importa realmente é o que você ganhou com isso, que é a vida eterna. Perseguições, aflições, nós vamos ter. Não é porque eu sou cristão, que eu acredito em Cristo Jesus como Deus absoluto, é que eu não vou passar por perseguições. Pelo contrário, é aí que eu vou ser perseguido. Ah, mas eu não tenho aflição. Não, pelo contrário, a nossa aflição é diária. É a luta da carne contra o espírito. E isso nos aflige, isso nos causa uma angústia enorme dentro de nós. Então, todas essas coisas nos ocorrerá por causa do nome de Cristo Jesus, por causa do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 ao 8, está escrito: portanto fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos também que viveremos com Cristo. Que durante o dia a gente possa repetir o que o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 ao 8, tem falado conosco.
para que assim a gente possa entender, possa compreender a grandeza que é servir ao Senhor Jesus Cristo, a grandeza que é ser obediente, ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Que agora o nosso amor, que agora a nossa vontade, o nosso desejo seja somente viver, testemunhar o amor de Cristo Jesus nas nossas vidas, mas que possamos agora viver de forma grandiosa e poderosa naquilo que há de ser nos dado, que há de ser entregue a nós, no dia em que nos encontrarmos novamente com o Senhor Jesus Cristo, no dia em que novamente tivermos a honra, o prazer, a oportunidade de encontrar com o Senhor Jesus Cristo uma nova vida, num novo corpo, numa nova veste, com um novo nome. E assim, dar aquele abraço, aquele beijo e prostrar-se diante dele e agradecer a Cristo Jesus por nos amar e nos ensinar dia após dia a amar o nosso próximo, a ponto de renunciar, a ponto de negar o nosso desejo, a nossa vontade, para que ele possa crescer, para que ele possa florescer, para que ele possa habitar em nós. Se tiver uma palavra que resume o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa palavra é o amor. Que possamos amar a humanidade, que possamos amar os nossos perseguidores, que possamos amar os nossos inimigos, não com amor na qual o homem diz amar, mas com o amor de Cristo Jesus, com amor que é capaz de entregar a sua vida para que uma pessoa seja liberta do pecado, para que uma pessoa tenha um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Que esse amor possa ser inalado por cada um de nós. Que esse amor seja demonstrado por nós a cada momento, a cada dia, no nome do Senhor Jesus Cristo.